Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê e hoje nós vamos fazer um resumo com as relações que nós conseguimos estabelecer entre a música Cota Não É Esmola e matemática. Foi muito interessante tudo que vocês falaram e fiquem à vontade para acrescentar sempre, né, mais ideias, mais palavras, qualquer conexão que venha na cabeça após a aula, após o vídeo, fiquem sempre à vontade para comentar. Vamos lá. Achei muito legal tudo que vocês falaram, de verdade, assim, várias ideias, vários links, várias conexões incríveis. Primeira coisa que comentaram foi sobre trabalhar fora para ajudar em casa, né? Faz sentido trabalhar fora para ajudar em casa. Como? Com as finanças, né? Ajudar financeiramente em casa. Dinheiro do ônibus ou o do pão, né? Que inclusive depois ela comenta a passagem é 3,80, mas você só tem 3 na mão. E aí até o comentário, a conclusão seguinte é que não tem dinheiro para o pão. Aqui acho que é o momento que todo mundo conseguiu perceber mais instantaneamente, né? Essa é digamos assim, que é a matemática mais óbvia. É outra coisa comentada, calcular o tempo de ida até a escola. É tanto que ela chegou atrasada, certo? Então, calcular o tempo de ida para a escola faz total sentido, tem a ver com matemática. Quando a gente comenta que uma porta se fecha, depois outro portão se fecha, tem matemática nessa parte. O próprio título, né? Essa parte foi a minha contribuição. Na verdade, dá para conversar N coisas sobre esse título, mas eu vou me ater aqui à matemática, tá bom? A relação disso com matemática. Mas se vocês quiserem que a gente debata no sentido de levantar dados, né? Buscar dados estatísticos para fazer gráficos, fazer tabelas, análises, até fazer uma interdisciplinaridade com português, talvez, ou outras disciplinas, né? Sociologia, enfim, são muitos os caminhos que nós podemos tomar aqui. Mas, se atendo à relação com matemática, antes da gente negar alguma coisa, é muito importante que a gente analise o que é a afirmação daquela coisa. Nesse caso, antes de pensar a cota não é esmola, é interessantíssimo que a gente pare para pensar o que é cota, o que é esmola. E aí, quando a gente jogou no Google para pesquisar, a gente descobriu que o próprio conceito de cota tem relação com matemática e o conceito de esmola também, certo? Agora vamos lá, vamos relacionar isso aqui com qual área da matemática que tem a ver, porque por enquanto a gente está falando português e dizendo, tem relação, mas tem relação como? Com o quê? Que conta? Que área da matemática? Bora lá, vamos começar a elencar. Trabalhar fora para ajudar em casa, vocês disseram que tem tudo a ver com soma e subtração, porque você trabalha fora para receber uma grana que você possa somar a sua renda familiar, né? Para ajudar em casa no sentido de somar a renda familiar. Subtração por quê? Porque a gente trabalha para pagar conta na boa parte das vezes, né? Na maioria das vezes, e nesse caso aqui especificamente, subtração sim, porque percebe-se que toda a grana vai para pagar contas e ainda falta para algumas coisas. Em seguida, falar sobre o dinheiro do ônibus e do pão. Também é soma e subtração, certo, amores? E o que a gente chamou a atenção é a respeito dessa conclusão de que se a passagem é 3,80 e você tem R$ 3, ela conclui, ela enuncia, né, que então não tem pão, sendo que na verdade o 3,80 se refere à passagem, né? Acho legal comentar que a gente ficou preso nesse ponto, né? Por que será que, ao saber que você não tem dinheiro suficiente nem para a passagem, que é 3,80, por que será que a escolha de conclusão foi a respeito do pão?
ok? Então a gente tem aqui também uma análise, né? Uma análise subjetiva do que está acontecendo. E essa análise subjetiva também tem a ver com matemática, porque afinal você vai somar dois itens. Posso chamar de x e y? O valor da passagem e o valor do pão, né? Então você está somando dois valores, né? X e y. E um deles a gente já sabe que vale 3,80, né? E automaticamente a soma da passagem com o pão vai dar mais do que 3,80. E ao afirmar que o seu total é só R$ 3, ou seja, menos do que o que você precisava para esse total das duas coisas, o que ela julgou importante verbalizar, julgou importante inconscientemente, né, galera? Inconscientemente. O que ela julgou importante verbalizar é que então tá faltando dinheiro do pão. Quando a gente fala até, né, tá faltando inclusive da passagem, né? Fica aí esse ponto para análise pessoal de cada um, né? O que será que isso significa? O que será que tem por trás disso? Aqui o pessoal falou: ah, tem mais a ver com física. Mas será que física não é matemática? Física é matemática, amores. Então, o que a gente enumerou? Tem a ver com velocidade média, então o tempo com o qual ela se desloca até a escola, que inclusive ela chegou atrasada. E aí, quando a gente fala em deslocamento, vocês falaram sobre delta S, certo? Falaram também sobre delta T, por conta dessa variação de tempo. E tudo isso, falar em velocidade, falar em delta S, falar em delta T, se a gente fosse trazer para uma única área da matemática, a palavra que a gente escolheu para simbolizar essa área seria média. Sobre o portão se fecha, né? Sobre os portões que se fecham. A gente disse que ele fala, o primeiro portão se fecha, né? A primeira porta que se fecha, depois outra. A gente tem aí na matemática os números ordinais. São números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que nos ajudam a colocar determinados elementos em ordem, tá bom? Então, o primeiro, segundo, terceiro, a gente sabe que existe uma relação de posição entre o que você colocar como segundo e o que você coloca como primeiro, tá bom? E sobre o conceito de cotas, nós vimos lá que cota é uma parcela, uma quantia, uma porção específica que compõe um todo. Cota é uma parcela ou uma quantia, uma parte de um todo. E aí na matemática, o que a gente lembra com tudo isso? Vocês falaram sobre divisão, certo? Porcentagem, ok? Fração, né? O que é uma fração se não uma divisão, ok? E depois a gente vai trabalhar melhor cada um desses conceitos. Vamos revisar bonitinho toda essa base antes de avançar. Sobre o conceito de esmola, também com base nas pesquisas que nós fizemos, né, juntos durante a aula, o conceito de esmola, que em geral é algo pequeno, doado ou dado, né? E aí as outras análises vamos deixar aqui de fora, que não é esse o momento, mas podemos falar em outro momento se vocês desejarem. Mas esse conceito de esmola cru tá ligado à relação de grandezas, certo? A relação de quantidades. Isso também é matemática. E sintam-se à vontade para participar, para comentar, para compartilhar, para enviar para alguém que vocês acham que vai se beneficiar desse tipo de raciocínio, para enviar para alguém que vocês acham que talvez a partir dessa conversa desenvolva algum tipo de interesse por matemática e queira me ouvir explicando sobre soma, subtração, velocidade média, divisão, porcentagem, fração. É um mundo, né? É um mundo de possibilidades. Sejam muito bem-vindos e espero que nós consigamos construir juntos um espaço de aprendizado, de desenvolvimento, um espaço de acolhimento, um espaço de conversa, de troca. É isso, meus amores. Pausa para água. Sim, porque
Uma das vantagens aqui nas nossas aulas de matemática é o lembrete da água. Se faz tempo que você bebeu água, tô te lembrando, vai lá tomar um golinho. Isso já é um recurso meu, na verdade, né? Vocês percebem que, na verdade, isso é uma estratégia. Vai ver, tem alguém aí que não gosta muito de matemática, mas fala assim: bom, vou assistir as aulas de matemática só para ser lembrado de beber água. Bom, claro que isso é uma brincadeira, né? Sintam-se à vontade para assistir ou não assistir, se isso não te interessar. O espaço aqui é receptivo para quem se sentir à vontade de participar. Bom, se você me ouviu até aqui, o meu muito obrigada por dar crédito ao que eu tenho para falar. Muito obrigada por me ouvir e muito obrigada por participar, se você se sentir à vontade para isso. Beijos e até o próximo vídeo.